tudo bem? Estamos aqui no nosso 8º podcast, já em clima natalino. E estamos aqui hoje com um convidado super especial, que é o Ricardo Rodrigues, conhecido como Tio Rick, e eu vou pedir ele para se apresentar. Então, gente, obrigado pelo convite de estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite, né, de estar participando. Eu sou o Ricardo, sou fisioterapeuta, atuo na área de neurofuncional da criança e do adolescente. Trabalho na prática clínica, na docência e na pesquisa, né? São os meus 3 amores aí dentro da profissão, né? Mais especificamente trabalhando aí com criança com paralisia cerebral e criança com autismo. Muito bom! Hoje a gente vai falar então sobre esportes modificados para crianças e adolescentes com deficiência. Aqui nós temos, né, novamente a Marcela. Oi, gente! E a Júlia também compondo Olá. aqui o nosso podcast. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a respeito de qual que seria assim, uma definição que você acha a melhor definição para paralisia cerebral? Então, a paralisia cerebral é um termo que é guarda-chuva, né? Sim. É um termo até muito estigmatizado, né, culturalmente. Sim. Mas paralisia cerebral é um conjunto de desordens do sistema nervoso central em desenvolvimento. Sim. Então, qualquer lesão do sistema nervoso central, nos primeiros 3 anos de vida, né, relacionados aí ao período pré-natal, perinatal, alguma lesão que aconteceu por conta de complicações do parto, e no período pós-natal, né, nesses primeiros 3 anos aí, que possa ter tido alguma lesão aí no cérebro da criança, no sistema nervoso central, né, no geral. Muito bem. Ricardo, então assim, como você também está na parte da pesquisa de autismo, né? Fala um pouquinho pra gente, né? Como que é definido, se autismo é uma doença, né? Já que na paralisia cerebral são desordens, né? E o autismo, né? As pessoas que não conhecem, hoje está muito sendo dito sobre isso, né? Isso está mais constante na mídia. As famílias estão tendo mais esse conhecimento. Então, fala um pouquinho para as pessoas saberem. O transtorno do espectro do autismo, assim como a paralisia cerebral, também é um termo muito grande, né, que aborda diferentes perfis, né, de crianças com alterações relacionadas à comunicação, às funções de comunicação e questões sociais, né, que é uma desordem também do neurodesenvolvimento, então transtorno do neurodesenvolvimento, né? Antigamente a gente não tinha tanto contato, né? Assim, nós fisioterapeutas, a gente não tinha tanto contato com essa condição de saúde, né? Porque a gente não... as questões de comunicação, as questões de funcionamento, as questões psicossociais dessa criança, elas estão mais em evidência, mas hoje a gente tem essa noção do tanto que os aspectos motores também influenciam na participação e na funcionalidade dessa criança. Então, cada vez mais o transtorno do espectro do autismo está chegando, batendo na porta das nossas clínicas, né? E a gente tem tido mais contato aí, né, da atuação do físico com essa população. Perfeito, né? E para as pessoas saberem, né, que não é uma única doença, né? Que às vezes as pessoas ficam procurando a cura dessa doença. E sim um espectro, né? Que tem várias questões que têm que ser abordadas e que não tem uma cura, né? As pessoas saberem sobre isso, que eu acho que a gente precisa disseminar essa informação, Isso, né? Exatamente. Muito bom, excelente. No geral, assim, Ricardo, como a gente vai falar um pouquinho do esporte, né? Então, assim, como é que é caracterizado para essa população se a gente fosse definir esportes, assim? Porque quando a gente pensa numa criança com desordens neurológicas, como que essa construção desse raciocínio, porque quando a gente pensa em crianças com desenvolvimento normal, a gente pensa, ela vai fazer um futebol, ela vai fazer um basquete, uma natação, um balé, um judô. Então, como que seria isso dentro, se a gente pensar em crianças com crianças e adolescentes, né, com desordens neurológicas, como que a gente poderia caracterizar esportes, assim, no geral mesmo? Tá. Eu acho que a definição e a caracterização dos esportes, tanto para as pessoas com deficiência quanto para nós, né, de desenvolvimento típico, é basicamente a mesma coisa, né? Quando a gente pensa em atividade física, antigamente pensava-se em atividade física como o ato da gente se mover, né? A gente está movendo, a gente está fazendo atividade física, né? E é um conceito que é muito enraizado, né, na nossa cultura, né? Eu converso com meus tios, minha mãe, meus avós, né, quando eles eram vivos, eu estou fazendo atividade física, estou movendo, estou varrendo uma casa. Então o ato de se mover era considerado uma atividade física. E hoje a gente já tem um conceito que é mais holístico,
atividade física não é só se mover, né? A gente está em espaços, né, culturalmente relevantes para a gente e atuando, né, e socializando e se movendo, né? Se mover não pode sair, né? Não é a parte só mecânica, não é, né? Exatamente. Então, fazer atividade física é a gente estar em contextos culturalmente relevantes para a gente e se movimentar e socializar e ter o lazer dentro, né, de uma atividade, né, que pode ser ou esportiva, né, aquele esporte que é construído através de regras, tem regras definidas direitinho, ou atividade física recreativa, né, a recreação física, que é, por exemplo, uma caminhada, para criança brincar no parque, brincar no recreio. Então a gente tem esses duas vertentes da atividade física, principalmente para criança, né? Então muitas vezes a gente quer inserir um paciente nosso numa atividade física e a gente sempre pensa no esporte. Tem que ter um esporte, tem que ter um esporte. Mas às vezes o ato de fazer atividade física para essa criança pode ser uma atividade não estruturada, né? Não precisa ser um esporte estruturado. Eu mesmo, assim, na minha vida, eu sou muito mais da atividade física recreativa do que o esporte, com regra, né? Então eu acho que isso vai da preferência, né, de cada um, né, de cada paciente. No caso, o brincar, ele é considerado uma atividade física? O brincar, recreação física pode ser considerado, né? O brincar se movendo, né? O pega-pega, o esconde-esconde, brincar no recreio, ele pode ser considerado, né? O ato de se mover dentro de espaços, né, que são culturalmente relevantes. Entendi. Né? E se tratando assim de esporte modificado, quem que pode se beneficiar? Então, os esportes modificados, qualquer criança com deficiência, ela pode se beneficiar. Por quê? Porque o esporte modificado ele é uma modalidade de intervenção, né? Então, a gente tem o esporte adaptado, que é o esporte com regras, né? O esporte construído através de regras, que é adaptado para as pessoas com deficiência, né? Sim. E a gente tem o esporte modificado, que muitas vezes as pessoas confundem esses dois, né? Até mesmo na literatura, a gente vê algum estudo de esporte modificado sendo mencionado como esporte adaptado, né? Já o esporte modificado, ele é uma intervenção, né? O que é o esporte modificado? É a gente trabalhar competências daquele paciente. Então, aquele paciente que tem dificuldade em aspectos físicos, de corrida, de locomoção, ou aspectos sociais, de interação, ou aspectos cognitivos, de compreender regra daquela atividade física, daquele esporte. Sim. O esporte modificado, ele vem para trabalhar essas competências para preparar aquela criança para o esporte, ou atividade física, seja o esporte adaptado, seja atividade física não estruturada, ou atividade física com esporte com outras crianças típicas, né? Vai depender de cada perfil, né, de cada paciente. Sim, ótimo, excelente. E quando a gente pensa na atividade física ou no esporte, né, a gente pensar nos benefícios disso, o impacto disso, você trouxe um ponto que foi a socialização, né, que é uma das, vamos pôr aí, uma das vertentes, um dos caminhos que vai impactar. Fala pra gente um pouquinho quais são os principais impactos, né, assim, que vocês... Física. Isso. Então, atividade física, a gente... É muito estabelecido, né, que a gente sabe os benefícios físicos, né, assim, o condicionamento cardiovascular, as questões músculo-esqueléticas, né, para qualquer um de nós e também para as pessoas com deficiência, né, para as crianças e adolescentes com deficiência. Mas a gente também tem os benefícios para além do físico, né? Que você falou a questão social, que é muito importante, principalmente pensando nessas crianças com deficiência, que têm muitas vezes restrições na socialização, né? São crianças que ficam muito tempo em terapia, né? E pouco tempo brincando, né? Então a socialização é uma questão importante, mas também as funções executivas de compreensão de regras, de respeitar regras, de entender a vez, de entender que horas que vai fazer uma coisa, que horas que vai fazer outra coisa. Então, qualquer atividade física, ela perpassa os benefícios físicos, né? E a gente acaba atingindo aí outros benefícios aí. É muito interessante você falar, Ricardo, porque né, quando se tem uma desordem, né, dentro de uma família, a primeira coisa que se faz mesmo é procurar reabilitações, né? Então, vai ser a fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. E muitas vezes dentro desse ambiente terapêutico, a gente ainda tenta entrar ao lúdico, que seria uma atividade escolhida por aquela criança. Sim. Mas a gente abranger, expandir, né? E buscar caminhos que o esporte, nós também vamos estar trabalhando competências, que você diz, seja na parte de estrutura física, força muscular, equilíbrio, né? Condicionamentos cardiorrespiratórios.
tem um ponto muito importante que é a socialização, a inserção dessa criança na sociedade, na participação. Exatamente. Então, acho que o esporte ou a atividade esportiva, ela abre esse caminho para a gente conseguir inserir essas crianças com deficiência na sociedade. Exatamente. Né? Elas se sentirem parte daquilo, aquela família fazer com que ela consegue inserir mesmo o seu filho, o seu sobrinho dentro de um coletivo, né? Então acho que esse é um ponto muito diferente que às vezes do ambiente terapêutico, se a gente não tem outras crianças, né? Às vezes é individual, a gente não consegue ter essa parte que o esporte ou a atividade esportiva traz, né? Que é a troca. Seja no olhar, seja na conversa, seja na regra, seja na coordenação, seja na brincadeira geral ali, né? Isso. Então acho que isso é um impacto muito relevante e que a gente tem que pensar nisso, de como que a gente poderia abranger isso aí para a sociedade, né? Exatamente. Você tocou num ponto importante, Marcela, porque a gente tem um conceito hoje, quando a gente pensa em atividade física, que é o conceito da alfabetização física. A alfabetização física são um conjunto de competências que cada um de nós precisa ter para a gente fazer atividade física. Perfeito. Né? Então a gente precisa de competências físicas, né? Se eu quero fazer uma caminhada na rua, se eu quero fazer uma natação, eu preciso ter competências físicas. Mas além dessas competências físicas, eu preciso ter competências sociais. Se eu for fazer uma atividade em grupo, por exemplo, eu preciso aprender a lidar com os meus colegas de grupo. Saber a minha vez. Saber a minha vez. Eu preciso ter competências psicológicas, o engajamento, a motivação, e eu preciso ter competências cognitivas, que é a compreensão de regras, a noção da importância daquilo. Então, esse conjunto desses 4 domínios, né, o físico, social, cognitivo e psicológico, formam esse construto, que é a alfabetização física, que a gente quer construir nos nossos pacientes. Né? A gente quer que os nossos pacientes eles sejam capazes de participar. Só que muitas vezes no nosso ambiente clínico, né, a gente não consegue, a gente fica no físico, a gente até desenvolve outras competências, mas a gente precisa de dar um passo a mais, né, para fazer de fato o paciente participar. Né? Isso para qualquer um de nós, né? A gente precisa de competências. Eu mesmo, a minha competência psicológica para atividade física é péssima. Eu não sou nada motivado. Né? Mas assim, eu saber a importância, eu achar uma atividade física que eu me sinta à vontade, que eu fique motivado, é importante para cada um de nós. Né? E você falando isso, eu acho que isso é uma questão de um problema social que a gente tem, né? Às vezes a gente faz a atividade física como uma obrigação mesmo, né? A gente fala de saúde, de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a longevidade, mas você descobrir algo que te motive a realizar, isso às vezes precisa de um tempo, ou tem gente que não adquire essa habilidade mesmo e faz por uma obrigação. E a gente conseguir encontrar essa competência ou esse incentivo nessas crianças precisa às vezes partir de dentro de casa, né? Sim. E quando eu tenho uma questão neurológica, às vezes o foco principal não vai ser repensar num primeiro momento no esporte, né? Vai pensar na terapia eu preciso que meu filho sente, eu preciso que meu filho ande, eu preciso que meu filho fale, eu preciso que ele coma sozinho, né? Atividades voltadas para o dia a dia, assim, não Sim. pensar num primeiro momento que eu vou colocar no esporte, inserir dentro de uma socialização. Isso às vezes vai vir dentro da escola, né? E aí às vezes isso que você está trazendo para a gente está começando a ganhar mais força, né? Exatamente. Da gente começar a ampliar como é importante a gente ir nessa direção, né? Exatamente. Eu acho que vai muito de encontro com o momento que a gente está vivendo dentro da neurofuncional, né? Isso. A gente viveu aquele momento que a gente focava muito em estruturas e funções corporais, Sim. que lógico que nunca vai deixar de ser importante, a gente vai continuar focando, mas não só focar nas estruturas e funções corporais, mas focar em aspectos de atividade e de participação, né? E quando a gente pensa em participação, a gente pensa nisso tudo, né? Sim. Onde que eu vou inserir essa criança na vida dela, né? Como que é a participação dela na escola, como que é a participação dela na comunidade, na casa, com a família. Então eu acho que essa intervenção ela veio de encontro com esse momento que a gente está vivendo, né? Dentro da neurofuncional. E tem um acompanhamento, assim, pensando no esporte modificado, tem uma preparação antes de praticar ou não?
O esporte modificado ele funciona da seguinte forma, né? Como toda intervenção, né, a gente tem uma sequência, né, uma estrutura. Né? Qual que é a estrutura que a gente tem hoje? A gente realiza o treino de habilidades motoras, então eu acho que o carro-chefe, né, do esporte modificado é uma intervenção de treino de habilidades, né, usando de princípios de aprendizagem motora, do mesmo jeito que a gente faz um treino de marcha, né, a gente usa desses princípios, né, de aprendizagem. Então, treino de habilidades motoras, só que aí voltado para habilidades esportivas. Então, habilidades de locomoção, correr, o pular, o desviar de obstáculos e habilidades de controle de objeto. Então, arremessar uma bola, chutar uma bola, né? Então, a gente direciona o treino para essas habilidades que são importantes para uma prática esportiva. O diferencial desse treino de habilidades para o treino que a gente faz na clínica, né? O treino raiz, né? Conservador. É que no esporte modificado, pensando que a gente precisa colocar a criança dentro do conceito do esporte, né? E se a gente ficar só no treino, a gente não vai conseguir que a criança consiga entender o que é uma prática de atividade física, esportiva ou recreativa. O esporte modificado também tem a segunda parte, que é a introdução à prática esportiva. Então é aí que justamente tem o esporte modificado. Então nessa parte, tudo aquilo que a gente treinou no começo da intervenção, a gente coloca dentro de uma prática esportiva. Então, por exemplo, se a gente está treinando um esporte modificado voltado para o futebol, então no primeiro momento a gente treina habilidades importantes para o futebol, que corrida, desviar de obstáculos, chute, chutar o gol, tocar a bola com um colega, e depois a gente coloca isso dentro de uma partidinha de futebol, que vai ser modificada para aquelas necessidades daquela criança. Então, se são uma intervenção que é em grupo, né, pensando que a gente quer trabalhar a prática esportiva, preferencialmente ela tem que ser feita em grupo. Então, você tem um grupinho de crianças que conseguem tocar a bola para o colega, que entende um pouco o que é o futebol, a gente faz uma partidinha modificada, coloca o grupo de crianças. Dois times, 4 crianças, 2 em cada time, e um terapeuta no gol, e a criança ela vai treinando aquelas habilidades para fazer o gol. Ou a gente coloca o gol a gol, né? E aí a gente vai modificando, né, as atividades. E nessa parte é muito importante a gente falar que é uma intervenção que ela é multidisciplinar, né? E nessa parte principal da introdução à prática esportiva, a gente conta muito com os profissionais de educação física, que eles são experts em modificar o esporte, né? O nosso carro-chefe é o treino de habilidades, então a gente avalia aquela criança, vê quais as necessidades, né, a gente precisa melhorar, desenvolver, se a criança ela tem consegue correr, mas pode melhorar aspectos da corrida, da fase aérea, se ela pode melhorar a transferência de peso na hora de jogar uma bola. E quando chega na parte, a gente está todo mundo junto ali no momento, mas quando chega na parte da introdução à prática esportiva, o profissional de educação física vai falar, nossa, vai ser interessante a gente fazer uma dinâmica ali, da gente fazer uma atividade de gol a gol, para os meninos treinarem mais essa habilidade aqui que a gente está vendo que eles estão com dificuldade. Que ótimo. E trazendo as regras e fazendo uma dinâmica. E é o momento deles colocarem em prática. Né? Os meninos adoram, né? Específico, né? Exatamente. Pra tarefa. E é importante treinar, né? Esse específico para a tarefa, para ter, né, o melhor desempenho. E uma dúvida, assim, acho que de muita gente, esse esporte ele vai substituir a reabilitação ou não? Andam lado a lado. Eu acho que funciona como complementar, né? A ideia do esporte modificado é uma intervenção que a gente fala que é uma intervenção de transição. Preferencialmente, assim, qual é o perfil de criança que é o mais ideal de estar participando? Aquela criança que já desenvolveu habilidades na clínica, né, individualmente, Sim. E ela não consegue ainda estar inserida por várias outras questões, né, da alfabetização física. Então, é uma intervenção ponte, né? A gente tem um modelo hoje de intervenção que chama-se modelo esportes. Cada letrinha do esportes é uma fase, né, de diferentes tipos de atividade física onde a criança pode estar inserida e diferentes intervenções, né? E a gente fala que o esporte modificado é a fase P do modelo, que é de profissionais liderando o grupo de esportes. A fase S, que é a fase inicial, são a seleção de metas e preparação individual dessa criança, ou seja, a criança tendo metas individuais trabalhadas, né, na clínica ou em espaços, né? E depois ela pula para essa fase P, né, que é a fase dos profissionais liderando o grupo de esportes. Então a gente vai fazer essa transição. Para quando ela chegar no resto do modelinho, que é as fases O, R, T, S, que são os contextos onde aquela criança pode estar inserida, né, dentro da atividade física. Então, por exemplo, a fase O são de organização para grupos de esporte, a fase S são esportes recreativos. Então, assim, cada fase do modelinho, depois da fase P, já é o esporte na comunidade. Então, a fase P do modelo é aquela ponte,
né? Então a criança ela está num ambiente que ainda é clínico, mas está na transição para poder chegar no esporte. E Ricarda, você inseriu aí, né? A gente ia falar sobre isso, sobre que bom que você falou sobre as letrinhas do esporte, né? Onde que surgiu, né? Quem foi deu o pontapé para pensar sobre isso, né? Assim, eu sei que aqui no Brasil vocês fazem parte do grupo, né? Esporte Star. Então, com várias pesquisas envolvidas, mas essa ideia veio daqui do Brasil mesmo, da UFMG, ou ela vem de ponta de algum outro ponto do mundo? Tem um conjunto aí de ideias de pesquisadores no mesmo sentido, né? Assim, dessa linha de pesquisa? Sim, então, os esportes modificados, eles já estão aí disponíveis para a gente há muito tempo, só que a gente não dava nome aos bois. Daí a pessoa que resolveu colocar, assim, pegar a literatura, né, organizar essa informação e trazer isso, né, dar esse pontapé, né, nos estudos, né, e no próprio modelo esportes, é a Georgina Clutterbuck, lá da Austrália. Que no doutorado dela, ela propôs esse modelo esportes, né, e ela propôs uma intervenção de esportes modificados lá na Austrália, que foi o que a gente se baseou para o nosso grupo de pesquisa daqui da UFMG, né, que é liderado pelo professor Hércules, e tem vários alunos aí, né, de mestrado, de doutorado, de especialização e da graduação. A gente tem uma equipe hoje grande, uma equipe que eu posso falar que é uma equipe porreta, forte. Né, eu sou suspeito para falar, mas a gente tem uma equipe muito boa, muito forte, que tá trazendo esses estudos, né, envolvidos em realmente entender o que são essas intervenções centradas no esporte, o que é o esporte modificado, onde que ele cabe, para quem que a gente pode usar, o que a gente pode usar para avaliar, né? Então o pontapé inicial veio lá da Austrália, né, da Georgina. E a Georgina Clutterbuck, ela nos auxilia, né? Então quando o professor Hércules quis iniciar com essa linha de pesquisa, ele entrou em contato, né, com ela, fez uma parceria, foi na época da pandemia, né, assim que ele fez o primeiro contato, foi o boom da pandemia, que a gente fechou tudo, e durante aquele período que a gente estava totalmente isolado, né, a gente começou a estudar, a gente foi fazendo reunião com ela foi apresentando o que era feito, e a gente foi tentando trazer um pouco para a nossa realidade. Né? E hoje ela é minha orientadora, né? O Hércules é meu orientador de doutorado e ela é minha orientadora. Sim. Então, ela nos dá esse auxílio, suporte, esse suporte. Né? Perfeito. E com o estudo dela lá e com o que já foi feito aqui, pensando nas crianças, quais são os pontos em comuns, né? Vamos pensar em crianças lá da Austrália, com os mesmos diagnósticos daqui, e quais são as divergências que tem, né? Por serem países e culturas diferentes. Assim, o que vocês encontraram, assim? Então, quando ela fez, o primeiro estudo que ela fez, um ensaio clínico controlado, um estudo mais robusto, né, de esporte modificado, ela incluiu no programa dela, tem outros programas, né, de outros lugares, com outros esportes, mas ela incluiu esportes que são culturalmente relevantes lá para a Austrália. Então, ela incluiu o cricket, o t-ball, o netball e o futebol. Né? Esses 3 primeiros eu nem sabia. Eu nem conhecia antes de eu ler. Né? A gente não tem tanto. A gente não é familiar com esses esportes. Né? Então a primeira coisa que a gente fez quando a gente quis montar, né, quis inserir o esporte modificado e esse programa dela, que é o Esporte Stars, aqui no Brasil, foi pensar em esportes que são culturalmente relevantes pra gente. Né? Sim. Daí o futebol se manteve, obviamente, né, que é o esporte que é mais culturalmente relevante para o nosso país. E daí a gente foi pensando em outros. O que é relevante para as crianças hoje? Daí a gente pensou em atividades com bola. A gente não tem um esporte hoje, a gente tem vários esportes com bola, obviamente. Isso. Mas a gente não tem um esporte hoje que a gente vê várias crianças praticando. Verdade. Mas quando a gente vai nas escolas, né, das nossas épocas da escola, a gente brincava de queimada, de handball, de basquete, rouba-bandeira. Então a gente foi pensando em esportes que tinham controle de objetos também, né, que as crianças poderiam ganhar habilidades para praticar esses esportes. Elas poderiam ser inseridas depois em programas de esportes adaptados ou em esportes com crianças típicas e que elas fossem usadas na escola, na brincadeira, na queimada. Então a gente pensou no handball e no basquete. Perfeito. Né? Aí a gente foi pensando em outros, né? E pensando, né, que as crianças elas precisam de muitas habilidades relacionadas à corrida. E a gente tem hoje aqui em BH um grupo forte de esporte adaptado, né? Programa bem forte de esporte adaptado de atletismo, que é o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG.
que abrange, né, pega várias crianças, né, desde o básico e leva essas crianças até para o nível competitivo, a gente pensou no atletismo, né? Então foram os 4 esportes que a gente incluiu, pensando culturalmente o que era relevante para o nosso país e especificamente aqui para BH, né? Que era onde a gente ia estar trabalhando com essas crianças, né? Mas a escolha do esporte vai depender muito de onde que a gente está. Então, por exemplo, tem um estudo de esporte modificado que é com surf. Então eles treinam habilidades pré-requisito para o surf na areia, né? Então a criança sentar na prancha, aquela criança que não fica de pé sozinha, ou ela ficar em pé e se equilibrar na prancha, ou adaptar a prancha para aquela criança conseguir, né, ficar. Aí treinam as habilidades dessa criança lá no surf, lá na prancha, na areia, e depois o profissional vai com a criança para o mar e treina o surf. Aquela criança que tem competência motora para isso, ela faz o surf de forma mais próxima do que a gente faz. A gente não, porque eu não mas de como é o surf, né? Mas para aquela criança que não consegue fazer da forma típica, ela vai fazer de forma adaptada, para ela aprender uma modalidade esportiva. Então vai depender de tudo do contexto, né? Então tem um exemplo também que é muito legal, que é de esqui, que eles treinavam com as crianças fora da neve, treinavam num ambiente, né, padronizado, com um material padronizado, e depois levavam as crianças para a neve para treinar. Então vai depender de tudo que a gente tem disponível, né? Sim. E como, Ricardo, é definido, né, assim, os estudos são feitos com crianças no nível de MFCS, né, que é a classificação 1 e 2, não é isso? Isso, os estudos que a gente tem hoje... é mais as crianças leves, né? Sim. Lá na Austrália, eles já estão no caminho das crianças com o GMFCS 3, 4 e 5, e aqui no Brasil também já tem ideias para isso. Já tem grupos sendo, né, estudos sendo feitos com esse tipo de classificação, ou ainda a gente tem que avançar nessa área? A gente né? ainda tem muito ainda para avançar. Lá fora, né, assim, a ideia dos esportes modificados, a gente já tem alguns estudos menos robustos mostrando crianças, né, com perfil funcional de função motora grossa mais grave, mas os estudos que a gente tem de melhor qualidade são com crianças de MFCS 1 e 2. Não significa que a gente só pode fazer com aquela criança que é deambulante ou semi-deambulante, né? Mas vai depender de recurso, do qual esporte a gente quer modificar, e é totalmente aplicável para as crianças 3, 4 e 5, né? Então a gente, por exemplo, esse estudo do surf mesmo, teve muitas crianças que eram cadeirantes. Né? Então eu acho que vai depender muito do perfil da população, qual esporte que a gente quer trabalhar. Aqui em BH a gente está trabalhando ainda com crianças 1 e 2, né? De MFCS 1 e 2. A gente tem, né, o Hércules tem muitas ideias, né? Assim, muita energia, muita ideia legal, e ele tem essa intenção, né, de futuramente trabalhar com outras populações, mas por enquanto a gente ainda está finalizando ainda os estudos, né? Então a gente está nessa população de crianças 1 e 2. E a mesma coisa para as crianças com TEA, né? A gente tem os níveis de comunicação social dessas crianças, né? Que é o ACS e FCS, né? Que fala da comunicação social da criança com TEA, são níveis assim como o GMFCS, né? E pensando nesses níveis, a gente também trabalha lá com as crianças 1 e 2. Que são aquelas crianças que são capazes de pelo menos iniciar a comunicação com parceiros desconhecidos. Não significa que a gente não possa fazer esportes modificados com aquelas crianças que têm dificuldades maiores de comunicação, né? Só que aí precisam de mais adaptações e precisa de talvez de um profissional, ou psicólogo, ou fono, que vai fazer essa inserção dessa criança, né? Então a equipe ainda não está totalmente preparada para receber outros perfis, né, de crianças. Às vezes tem mãe que até fica chateada, nossa, mas por que meu filho não pode participar? Mas não é o filho da pessoa que não está adequado, é a nossa equipe que ainda não está preparada, né? Então a gente ainda tem muito ainda para caminho longo, né? Mas eu acho que a intervenção ela deve ser pautada no esporte que a gente quer trabalhar, né, para aquela criança. Então, se a gente tem uma criança que é cadeirante e eu quero inserir essa criança futuramente num esporte, eu vou traçar a minha intervenção baseado nisso. Então, ela pode ser para uma criança que é ambulante, né, deambulante, ou para uma criança que é cadeirante, perfeitamente. Perfeito. E outro ponto que eu estou aqui pensando, nós ainda estamos a nível de pesquisa, né, trazendo esses dados, mas a UFMG já tem algum grupo, mesmo sendo de pesquisa, que as pessoas podem ir lá para a questão da socialização?
Existem os grupos de esporte, mesmo junto com a pesquisa. Se alguém pode, né, ver, escutando sobre isso aqui que a gente está falando, né, vamos supor que ela pode ir até lá e falar, olha, meu filho tem as características. Gostaria de participar. Já tem isso acontecendo? Isso. O Grupo Esporte Stars hoje, ele é um grupo que é de pesquisa e extensão. Então, a gente, né, os profissionais, a gente começou com a linha da pesquisa, né? No meu doutorado, foi o primeiro grupo que foi feito, né, que a gente começou puramente por pesquisa, né? E hoje ele já funciona híbrido, né? Pesquisa e extensão, e a tendência é só continuar a extensão, né? Então, de tempos em tempos, a gente abre inscrição para as crianças, né? Ou um grupo de crianças com PC, ou um grupo de crianças com TEA, e os pais podem participar, né? Normalmente é um projeto que funciona aos sábados, lá na UFMG. Está até acontecendo agora lá no grupo de adolescentes. E que é só da extensão, né? Assim, não tem essa linha de pesquisa, da gente pegar, avaliar as crianças, a gente faz uma avaliação clínica e coloca para praticar o esporte modificado. Então, ele dentro da escola de educação física e fisioterapia, para as pessoas saberem, né? Isso. Que acontece lá, né? Isso. Aí, de tempos em tempos, né, a gente abre inscrição. A inscrição normalmente acontece pelo Instagram do projeto. Depois eu posso passar vocês divulgarem pra gente também. E a gente faz, né, tanto na linha, né, voltada assim, na nuance da pesquisa, mas também voltado para a extensão. Né, os alunos da graduação participarem, praticarem habilidades. E a gente dá esse retorno aí para a comunidade, para a sociedade. Perfeito. Ricardo, e como que é a inserção da família nesses momentos aí de esporte? Eu acho muito interessante, porque eu acho que é uma pegada que é um pouquinho diferente do que a gente vê na clínica. Hoje a gente sabe, né, que a prática centrada na família é o carro-chefe, né, da reabilitação pediátrica, né? A gente tem que ser centrado na família. A família é o profissional, a família é o expert, né? Que vai estar conhecendo aquela criança, que sabe mais sobre aquela criança, né? Só que às vezes no ambiente clínico a família participa, mas ela não acompanha tudo, né? Se a gente pensar numa logística de clínica, nem sempre o pai pode estar do lado, né? A mãe pode estar do lado. Já no esporte modificado a gente faz uma quadra, né? Normalmente em espaços esportivos, porque a gente quer realmente trabalhar dentro do contexto onde aquela criança vai participar. Então, pelo fato de ser na quadra, os pais normalmente eles ficam na arquibancada. Então, os pais ficam participando, a mãe grita lá na joga a bola pra vocês. Então, assim, eles participam, entram dentro da quadra, tiram foto. Ou, né, se precisa de algum apoio, eles estão ali do lado. Igual tinha uma criança que participou, que me marcou muito, que era um ex-paciente meu, que a avó participa de tudo. A avó é muito engajada em tudo. E ele tinha muita agonia com o suor. Ele tem uma questão sensorial que ele não gosta de ficar suado. E a avó ficava com a toalhinha aqui do lado. Então, toda vez que ele estava muito suado, que ele começava a desregular, que ele ficava mais desmotivado a participar, a avó corria lá, dava um check-up ali, e torcendo, né, e gritando na arquibancada. Então, a gente viu que essa participação da família foi muito positiva. E no último estudo que a gente publicou do nosso grupo, que foi a percepção dos pais acerca, né, da intervenção de esportes modificados, isso saiu como um ponto positivo. Uma das mães falou que foi a primeira vez que ela viu o filho dela fazendo aquelas habilidades, que ela não sabia que o filho era capaz de correr, de chutar a bola, que ela sentia que ele não ia dar conta. Né? Outra falou que o filho ficou muito feliz de ver o pai levando a intervenção e participando da intervenção. Porque era um momento que era diferente da fisioterapia convencional, né? Então esse vínculo, né, paciente, família, a gente fazendo essa ponte, foi uma coisa que a gente não esperava que fosse ser tão forte, mas que apareceu bastante, assim, a gente vê a fala dos pais, assim, que eles gostaram muito de estar participando. Sim, é fundamental, né, Ricardo? Com certeza. A gente vê tantas famílias que relatam que nunca foram ouvidas, né? Que não sabem do potencial que os filhos têm. É o que você disse, mesmo em casa, não tem ideia que o filho é capaz de fazer alguma tarefa. Então, ter esse acompanhamento deve ser, assim, maravilhoso. Sim, e foi muito interessante porque, por exemplo, o nosso objetivo final é promover a participação em atividade física, né? E teve muita mãe, muita avó, muito familiar que falou assim, nossa, ele está gostando tanto desse esporte, quem sabe eu não consigo colocar ele numa escolinha de futebol, num esporte assim assado, baseado no que eles estavam vendo, né? Então eu acho que eles participarem, eu acho que também ajudou nessa promoção, né? Com certeza, né? De fato vai muito além da terapia convencional, né? Então acho que a criança ser criança, a gente permitir que eles sejam crianças, apesar da deficiência, a deficiência não os define, né?
Então, assim, eu acho que é um projeto muito rico, assim, é uma gratidão vocês estarem, né, promovendo isso pra gente. E eu imagino as crianças, né, como que é para elas estarem ali envolvidas com outras crianças, ter a participação de fato, né, porque a participação é o envolvimento, é a frequência, mas também o envolvimento, assim, Exatamente. Sensacional. E a respeito dos esportes, todas as crianças vão executar futebol, handebol, todas elas vão fazer todas as modalidades ou são modalidades específicas de acordo com cada criança? No nosso programa, a gente faz são 8 semanas. Então, a gente faz 2 semanas de cada modalidade, né, das 4 que a gente oferta. Sim. Então, as 2 primeiras semanas do futebol, depois 2 de handebol, 2 de basquete e 2 de atletismo. Então tem uma variabilidade, né? Olha. E essa variabilidade, assim, a ordem, a gente pensou no sentido do ganho de habilidades. Isso. Então, assim, quando a gente faz o treino de habilidades, a gente começa com o que a criança está apresentando e a gente vai graduando a complexidade, né, da tarefa. Então, as habilidades que a gente treina nas semanas do futebol são um pouco mais fáceis do que a semana do handball, que são um pouco mais fáceis do que do basquete. Então, por exemplo, atividade com bola. A bola de handball é mais leve. Então, se a criança tem dificuldade de arremesso, é mais fácil ela começar com a bola de handball e depois a bola de basquete, com a bola pesada, né? Então, a gente foi pensando nessa graduação até chegar no atletismo, que é corrida explosiva, que é arremesso de objetos, né? Que é uma coisa um pouco mais avançada, né? Então, até a ordem a gente pensou no sentido do ganho, né? Do treino de habilidades motoras aí, pensando na aprendizagem motora mesmo. E quais são os exemplos das modificações, assim? O que vocês fazem de diferente para poder, de certa forma, permitir que eles participem, assim? Durante o treino de habilidades, né, a gente vai fazer o treino baseado no perfil de cada criança. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um treino com uma criança que é GMFCS 2, que é uma criança que inicia habilidades de corrida, de salto, mas que não corre, né, anda rápido, né? Sim. Eu vou fazer o treino baseado naquele perfil. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que anda rápido, eu vou tentar fazer ela andar o mais rápido possível, dentro daquele alinhamento adequado, né, do mais adequado possível, do melhor equilíbrio possível, né, pensando nas habilidades da criança e desenvolvendo o que aquela criança pode desenvolver, né? Então, por isso que a gente faz uma avaliação bem detalhada e criteriosa antes, para a gente entender qual que é o perfil daquela criança. Que é o que a gente faz, né, enquanto fisioterapeuta, né? Então, assim, se a gente vê que aquela criança tem um potencial de desenvolver a corrida, então eu vou começar treinando para que ela desenvolva a corrida. E eu vou graduando a complexidade da tarefa, né? Hoje a gente já tem até estruturado assim, um plano de sessões que a gente tem níveis, né? Onde que a gente vai colocar aquela criança. Então, se aquela criança inicia a corrida andando rápido, na próxima sessão eu vou tentar aumentar a velocidade. Se eu estou treinando desvio, né? Se ela está desviando de cones, por exemplo, eu coloco os cones mais espaçados e depois, à medida que ela for ganhando proficiência, eu vou diminuindo, né? Então, é o que a gente faz normalmente, né, na nossa prática. Sim. Além disso, nos esportes modificados, a parte dos esportes mesmo, da introdução esportiva, vai basear no perfil do grupo. Então, por exemplo, hoje a gente tem um grupo de adolescentes com TEA que são crianças que são muito habilidosas, né? Os adolescentes com TEA, eles têm um perfil motor mais habilidoso. Então não dá pra gente ficar fazendo uma prática de handball, joga a bola pro outro e depois faz um gol a gol. Tem que eles desafiar, ficam desmotivados. né? Então tem que desafiar. Então coloca eles em times, a gente entra dentro dos times, então os alunos, né, fazem timinhos, assim, fica dois intervencionistas e 2 crianças no time, 2 intervencionistas e 2 crianças no outro time. E aí a gente vai fazer uma partida mesmo, né? A gente já teve um grupo de adolescentes que era tão habilidoso, tão competitivo, que a gente realmente fez um futebol pelada. Então todo mundo entrou ali no meio e foi aquela bagunça, né? Aquela coisa super divertida. Eu normalmente nessa hora eu fujo. Nessa hora eu vou gravar. Ai, não acredito. Gente, eu vim de calça, hoje normalmente nessa hora eu dou uma fugida, sabe? Mas a gente vai dentro da habilidade daquele grupo, né? Sim. E se é um grupo que é diverso, né? Tem crianças que são mais habilidosas e crianças que são menos habilidosas, a gente tem que achar um equilíbrio. Então, trazer os aspectos de alfabetização física daquelas crianças mais habilidosas, mas também trazer os aspectos daquela criança que é menos habilidosa, para não ficar muito difícil para um e muito fácil para o outro, né? Que é o maior desafio, né? A gente achar esse equilíbrio aí, né? Mas é interessante porque é o que a gente vê, né? Por exemplo, se a criança está participando na escola, vai ter crianças mais habilidosas que ela e pode ter crianças menos habilidosas, né? Então, a criança poder entender como que é participar no esporte com quem é diferente, né? Com os diferentes. E, Ricardo, você trouxe aí a escola e eu queria fazer uma pergunta sobre... já tem algum
ponto em que vocês, dentro da pesquisa, já foram até as escolas, já tem essa comunicação, escola, fisioterapia, educação física, para os esportes modificados, para essa inserção dessa criança lá dentro do esporte, junto com todas as outras crianças? Já tem um caminho aí? Vocês já fizeram algo? Ou ainda não, né? Ainda estamos caminhando, né? Sim. Ou trazer a escola para dentro da universidade, né? As escolas estaduais, municipais, particulares, para dentro da universidade, para entender como é que funciona, para ver se a gente consegue adaptar isso para a realidade mesmo, né? Estruturadamente assim, não. Não. Mas a gente tem um braço, né, do grupo, que é o projeto de uma aluna de mestrado, do professor Hermes, que é a Luana Silva, que trabalha os esportes modificados juntamente com uma outra intervenção chamada de PrEP. O que é o PrEP? O PrEP ela é uma intervenção centrada no contexto. Né? Tem vários, assim como o esporte modificado tem vários protocolos, a intervenção centrada no contexto também tem vários protocolos, um deles é o PrEP, que é um caminhos e recursos para o engajamento e participação. Então, por exemplo, no PrEP, o esporte modificado vai pensar nos aspectos da alfabetização física, né? Mas a gente sabe hoje que para a gente participar, a gente precisa, né, como a Anne falou, da frequência do envolvimento, né? Mas o contexto que a gente está inserido vai ditar muito do que a gente consegue ou não participar, né? Então, o PrEP, ele vai de encontro a tentar modificar o contexto daquela criança, tentar pensar nas barreiras contextuais que fazem aquela criança não participar e que poderiam ajudar essa criança a participar. Então, no PrEP, normalmente o profissional, né, uma intervenção também que é precisa muito, né, do apoio não só da física, mas da terapia ocupacional, né, de outros profissionais, onde que esses profissionais eles vão entrevistar a família e vão pensar o que está dificultando a participação dele em esporte, o que ele queria fazer e ele não está conseguindo fazer e por quê. Um dificultador pode ser uma barreira, por exemplo, na escola. O professor de educação física não sabe lidar. Né? Então, nessa intervenção, o profissional ele vai identificar essas barreiras e ele vai tentar modificar essas barreiras. Então, fazer um plano de modificação, acompanhar esse plano de modificação a fim de que a criança ela participe. Né? Essa intervenção ela pode acontecer sem os esportes modificados, mas o que a gente está estudando, né, e precisamente essa aluna está estudando lá no projeto, é juntar as duas intervenções. Então, a gente está trabalhando aqui a habilidade da criança, mas a gente também vai aliviar ali o contexto para essa criança, quando acabar a intervenção, ela ser inserida. Né? Porque, às vezes, dentro da escola, muitas vezes pode ser a falta do não conhecimento mesmo, né? De como fazer, de como lidar, né? É uma realidade do Brasil, a gente ainda não tem programas e capacitação de simplesmente inserir aquela criança dentro daquela realidade. Às vezes o professor fica sem saber como realizar isso, né? Sim. Então esse projeto é extremamente importante para depois, e já está acontecendo, né? Dessas barreiras, para a gente conseguir acabar com essas barreiras, inserir, voltar essa criança para a sociedade, que seja na escola, que seja na comunidade, que seja na rua, que seja na creche, onde que for, né? Para facilitar para as famílias, para a escola, para o professor de educação física, para o próprio professor, né? Dentro da sala de aula. Então, acho que isso é muito importante, né, Ricardo? Sim. Nós estamos caminhando, parece que é lento, mas eu não acho que é lento. Nós estamos dando passos largos aí na pesquisa e trazendo essa realidade, conversando sobre isso e para deixar mais fácil, mais leve, né? Para todo mundo. Muitas vezes o que a gente vê no final do projeto é que as crianças elas estão aptas a participar, né? Então, por exemplo, os grupos que foram feitos com as crianças com TEA, né? Tem uma doutoranda que é a que chefia, né? Duas doutorandas, né? Que chefiam, que lideram as intervenções com TEA, que é a Lidiane Borges e a Amanda Fernandes, e elas falam muito isso, que às vezes a criança está apta, principalmente a criança com TEA, ela está apta, o adolescente está apto, ele sai da intervenção ganhando habilidades físicas, ganhando habilidades sociais, cognitivas, né? No geral ali, aquela criança, você vê que ela está apta a participar, mas aí chega no mundo real, a gente mimetiza o mundo real, a gente deu um avanço que a gente saiu do ambiente clínica e trouxe para um ambiente mais próximo do esporte, mas ainda não é o mundo real, né? E quando chega no mundo real, muitas vezes essas crianças não têm oportunidade, porque hoje, infelizmente, a gente não tem tantos projetos esportivos
voltados para crianças e adolescentes com deficiência, né? A gente tem grandes projetos da prefeitura, projetos do governo federal, mas que são pouco comparado com a quantidade de crianças que a gente tem, né? Infelizmente, eles não conseguem abarcar, né, e inserir todo mundo, né? Então, eu acho que essa outra nuance, né, esse outro braço do projeto é justamente para tentar quebrar um pouco essas barreiras. Então, se a gente não consegue encontrar a família não consegue encontrar um projeto, o profissional, seja ele físico, seja ele TO, seja ele profissional de educação física, vai ajudar essa família a encontrar esse projeto. Sim. Se a criança ela quer participar na escola e o profissional, o professor da escola não é capacitado, e a gente sabe que muitas vezes o professor ele quer, mas ele não sabe como fazer, né? Eu já tive paciente que às vezes tinha demandas escolares da educação física e que não participava da educação física porque o professor tinha medo dessa criança cair, né? Então, quando a gente tem essas situações, o profissional ele vai ajudar, né? Então, buscar a escola, conversar com o professor, falar das potencialidades, o que essa criança pode, o que essa criança não pode, né? E muitas vezes a criança mais pode do que não pode, né? Então, além da alfabetização física, a gente também pensar nas barreiras é importante. Com certeza. No caso de paciente adulto, tem algum programa também? No nosso projeto especificamente não, né? A linha de pesquisa é toda voltada para criança e para adolescente. Do que eu já li na literatura, tem grupos da Austrália, a Austrália é muito forte, né, em estudar atividade física, né, para pessoas com deficiência, e tem grupos australianos que estudam habilidades motoras mais avançadas aí nos adultos e tentar fazer essa inserção também nos adultos, né? Eu li um estudo uma vez que falava sobre a percepção dos fisioterapeutas, sobre o que eles trabalham com os adultos. E eu li esse estudo porque eu fiquei muito pensando, gente, será que não é a mesma coisa na pediatria? Então, muitos dos profissionais falavam sobre a questão dos objetivos serem centrados nas habilidades mais básicas, principalmente a marcha, né, que é o que eu acho que a gente mais trabalha, né, dentro das clínicas de neurofuncional, mas que às vezes os profissionais eles não pensavam nessas outras habilidades, na corrida, no jogar uma bola, que é uma coisa importante para o adulto também ser inserido, né, no esporte, né, aquele adulto que teve um acidente vascular encefálico e que antes fazia futebol, né, de tempos em tempos, ele vai desenvolver habilidades para ele voltar a andar, para ele fazer uma caminhada, mas às vezes ele quer aprender a correr de novo, jogar bola de novo, né? Então tem linhas, né? Aqui no Brasil eu desconheço, né, de projetos específicos para adulto de esporte modificado, mas eu sei que tem linhas aí, né? As sementinhas estão aí. E outro ponto que a gente não pode esquecer, né, Ricardo, que essas crianças e adolescentes vão se tornar adultas. Exatamente. Que às vezes a gente fica nessa parte, é criança, é adolescente, eles vão se tornar adultos. Exatamente. Né? Chega esse momento, né? Às vezes nós profissionais a gente não está preparado para esse momento. Né? Às vezes a gente pega essa criança desde bebezinho e vai acompanhando o desenvolvimento, né, dessa criança. Quando ela vira adolescente, muitas vezes a gente continua chamando de criança, o que é errado. Exatamente. Mas vai chegar esse momento, né, que a gente precisa trabalhar essa transição e às vezes até modificar o desejo, né? Uma criança para um adolescente, os desejos são diferentes. Né? Vocês já devem ver isso lá dentro dos treinamentos, né? O que trabalhar com a criança, o que trabalhar com o adolescente, porque as demandas são diferentes, né? Exatamente. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Da gente ficar nesse ponto, a gente precisa fortalecer isso, que esses adolescentes e crianças vão se tornar adultos, né? Com suas competências. Exatamente. E pensar num adulto que vai ser fisicamente alfabetizado. Exatamente. Entender sobre a condição de saúde que ele tem. Entender que é importante ele participar de atividade física para o bem-estar dele. Né? Não só o bem-estar físico, mas o bem-estar psicossocial. Né? A respeito dessa inserção na comunidade, o que eu vejo muito nas escolas também, não sei se você tem esse relato, mas que na educação física a criança fica jogando xadrez, enquanto os colegas estão, né, praticando o esporte em si. Então, assim, é realmente uma barreira, né? E vocês fazem algum relatório de aptidão física, alguma coisa para as escolas? Vocês costumam ter essa ponte, assim, ou não? É estruturado, né? A gente não tem um modelo, assim, que a gente já faça um relatório específico, mas a gente vai por demanda. Então, já teve situações que eu precisei ou ligar pro professor, ou mandar um relatório. Às vezes, a mãe, quando está acabando o projeto, ela fala, faz um relatório para mim, para eu poder
explicar, né, o que foi feito, ou às vezes para o profissional, às vezes aquela criança ainda está na fisioterapia convencional, fisioterapia de clínica por outras demandas, né, precisa melhorar uma qualidade da marcha, eficiência na marcha. Então a gente tenta fazer essa ponte, né, para não ser um projeto isolado, né? Sim. Então já aconteceu de eu ter que fazer relatório para a escola. Entendi. Olha, fulano trabalhou tais e tais habilidades, ele está apto para fazer as habilidades, né, as atividades de educação física. Não, bacana, muito legal. E Ricardo, você falou um pouco sobre projetos da prefeitura, né, do estado aí. Você acha que isso está bem solidificado ainda dentro das políticas públicas sociais e de saúde, a inserção do esporte voltado para essas crianças com deficiência? Você acha que a gente ainda precisa avançar mais? Será que os nossos políticos sabem sobre isso? Ou ainda a gente tem que trazer mais essa informação, ter mais a participação de nós profissionais e levar essa informação para que isso seja disseminado, né? Assim, porque eu acho que é uma responsabilidade nossa como fisioterapeutas. As pessoas não são obrigadas a saber o que a gente faz, e sim a gente mostrar o que a gente faz para que as pessoas busquem formas, né, de se tratarem ou participar de projetos. Então, pensando para a gente conseguir levar isso para uma população geral, para se tornar consciência dentro da escola, eu ainda penso, assim, às vezes nos meus desvaneios, assim, que o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, ele tinha que estar inserido dentro das escolas. Seria, no meu ponto de vista, assim, fundamental para que a gente, junto com o psicopedagogo, com o professor, a gente conseguiria dar caminhos para eles ali dentro, se tivesse um fisioterapeuta inserido ou um terapeuta ocupacional dentro das escolas, seja pública, particular, estadual, né, as creches, as UMEIs. Eu acho que faria uma total diferença o nosso trabalho dentro, intervindo dentro, né, assim, desses ambientes. E ainda pode ser que no futuro seja realidade. Mas o que a gente tem, assim, de políticas, se você souber, claro, voltadas para isso? Porque você falou assim, que existem, né? A gente vê algumas praças, né? Trazendo a comunidade, mas voltada, assim, para a área esportiva. A gente hoje tem programas de atividade física para pessoas com deficiências que são muito bons. Eu não tenho um contato direto, né, mas a gente acaba encaminhando, né, então a gente acaba conhecendo alguns projetos. Dois deles que eu tenho uma admiração enorme, que é o Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, que faz todo um trabalho paralímpico, né? Até o momento era atletismo e natação paralímpica para pessoas com deficiência, que é um trabalho brilhante, né? Muitos dos nossos pacientes que passaram pelo projeto, a gente encaminhou para lá e os meninos começaram a ganhar medalha. Então, tem paciente meu que fez o projeto comigo e que depois foi para esse centro e que estava competindo, né? Está ganhando medalha, aí a mãe manda mensagem, fala, ganhou medalha, e agradece a gente, né? Assim, a gente sente que a gente fez essa ponte, né? Mas que é um projeto que é público, que é do governo federal, que muitas vezes não tem tanta verba, né? Então tem crianças que conseguem ser inseridas, mas infelizmente tem crianças que não conseguem ser inseridas, né? Por vaga, né? Questão de vaga. E na prefeitura a gente tem o projeto Superar, né? Que é um projeto mais antigo da prefeitura, que trabalha várias habilidades, né? Modalidades esportivas, em diferentes centros, diferentes lugares de BH, mas é a mesma coisa, né? Projetos públicos, muitas vezes, eles não conseguem incluir a grande demanda de crianças que a gente tem, né? Muitas vezes, isso é uma coisa importante de falar, eu acho que a sua fala foi muito de encontro ao que eu penso também, que muitas vezes a gente não conhece esses projetos, não conhece, né? A gente não sabe desses projetos. E quando o projeto é bom, né, e a gente sabe do potencial desse projeto, a gente tem que espalhar a palavra, né? Então são esses dois que eu conheço, que eu sei que tem um trabalho muito bonito, são projetos gratuitos, né? Mas que infelizmente tem uma questão relacionada à vaga, né? Muitas vezes os pais procuram e não tem vaga e ficam na lista de espera, alguns são chamados, alguns demoram para ser chamados. São os dois que eu conheço. Além deles, tem outros, né? Tem um terceiro que é o futebol, a Associação Mineira de Paradesporto, que é muito forte aqui em BH, né? Que eles trabalham com futebol de 7, antigamente era no Cefet, agora eu acho que eles estão em outros lugares, que também faz esse processo, né?
futebol adaptado e aquelas crianças e adolescentes que têm aptidão, eles vão competir, né? Eles têm um time que eu acho que é os Leões Brancos, que eles competem aí, né? Então, um trabalho muito bonito também. Mas, de novo, né, são projetos que precisam de apoio do governo. Com certeza. Né? Mas, comparado com a quantidade de crianças com deficiência que a gente tem, hoje eu acho que esses projetos não são suficientes, a gente precisa de mais, né? Então, sempre quando eu vejo um projeto, assim, eu anoto assim, tal, fulano tá trabalhando com tal coisa. Então, outro dia chegou pra gente um projeto de luta adaptado, que eu acho que é um projeto pago e tudo, mas que é muito interessante. Sim. Então, já salvei ali para aquele paciente, né? Eu tenho uma paciente com TEA, que a mãe estava precisando de inserir ela no esporte, eu já falei, fulano, olha que esse projeto, às vezes vai ser legal para ela e tudo. Então, a gente sempre vai juntando e vai espalhando. Exato. Né? Sobre a questão da escola, eu concordo, né, com a sua colocação. Tem alguns países que têm a atuação do fisioterapeuta nas escolas, né? E eu acho que é uma coisa que a gente poderia fazer mais, bem mais, né? Talvez não a atuação especificamente dentro da escola, porque eu acho que dentro do nosso perfil educacional talvez não caiba, mas o fisioterapeuta, pensando que a gente trabalha também, a gente quer almejar a participação dos pacientes, a gente tem que pensar no contexto que esse paciente está inserido. Com certeza. Então, a gente mandar um relatório para a escola, a gente conversar com o professor também é importante. Muito. Eu lembro a primeira visita escolar que eu fiz, que eu fui junto com a terapeuta ocupacional, que já ia na escola com mais frequência, né? Que a terapia ocupacional, ela é muito forte, né? Nisso, a professora falou assim, gente, é a primeira vez que eu vi um fisioterapeuta que eu não sei nem o que eu te falo. Então, eu vou te explicar o que eu queria, né? Por que eu vim, né? Isso. E a gente ter essa noção que a nossa profissão, ela sai do espaço da clínica. Exatamente. Né? Então, muitas vezes é importante também a gente chegar lá, bater a porta da escola e falar, olha, como é que tá fulano aqui? O que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar? Né? E dúvidas é o que mais aparece. Com certeza. Né? Excelente. Meninas, mais alguma pergunta? Ficou bem esclarecido. Você, Ricardo, quer pontuar mais alguma coisa assim que a gente não abordou, que você acha interessante dentro do que vocês estão pesquisando? Eu acho que conseguimos né? abranger. A gente conseguiu falar um pouquinho sobre tudo, né? E queria agradecer novamente o convite, fiquei muito feliz de estar participando, né? De estar falando lá do nosso trabalho, que não é só um trabalho meu, né? Mas um trabalho de um grupo, né? Que é chefiado lá pelo professor Hércules, um grupo com muitos alunos, né? Então, eu acho que eu estou aqui representando todo mundo, né? Então, eu queria deixar aí esse recado aí, essa reflexão, né? Espero ter contribuído. Ricardo, somos nós que agradecemos, nós estamos muito honradas com a sua vinda e ter aceito esse convite. O objetivo do podcast é esse mesmo, que as pessoas conheçam o que o fisioterapeuta faz em vários âmbitos, e da neuro, né, que é o nosso xodó, pra gente disseminar essas informações. Tem que chegar esse trabalho brilhante que é responsabilidade de cada um de nós em cada parte onde a gente esteja, né? Então, eu te agradeço imensamente, né, ter vindo, tirado seu tempo para estar aqui conosco. Eu quero que você volte mais, nós vamos falar de várias outras coisas. E fala para as pessoas onde elas te encontram, se você quiser deixar informações de outros sites ou Instagram, que elas possam estar atentas a tudo que está acontecendo nesses esportes modificados. Então fica à vontade. Então tá joia. O meu Instagram, né, profissional é @tiorickfisio, tudo junto, né, Rick CK. E a gente tem um Instagram do projeto Esportes Brasil, né, que é o projeto de extensão lá da UFMG, que é o @esportes.starsbrasil, né? Então, para inscrições, para saber dúvidas relacionadas ao projeto, tudo que é feito, né, no projeto é postado lá. Quando abre a inscrição, a gente coloca lá. Então, quem quiser acessar, tá mais do que convidado. Perfeito. Anne, onde as pessoas te encontram? Então, eu tô nas redes sociais como Anne CG Veloso. Júlia, onde as pessoas te encontram? Doutora.Julia Magalhães. E o Instagram do nosso consultório, que é o Marcela Fantaús Reabilitação. Perfeito. Gente, muito obrigado. Curtam e compartilham todas essas informações que estão maravilhosas. E não deixem de seguir essas pessoas aqui incríveis, viu?
Foi uma honra, viu? Foi uma honra. Ricardo, isso aqui é só uma lembrancinha para que você. legal, gente. Obrigado. Em agradecimento. O Ricardo trouxe pra gente essa flor maravilhosa, esse girassol para iluminar as nossas vidas, o nosso consultório. Muito obrigado, viu, por tudo. Eu que agradeço. E a gente quer te ver mais aqui. Com certeza. Tá bom? Precisando, eu tô aí. Muito Gente, obrigada. até, viu? Um Tchau. beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho.